Hoje, 23 de agosto, estamos recebendo Guaraci de Lima, do ID, com o tema Livre para Viver em Paz. Prezados amigos, irmãs, irmãos, boa noite. É muito bom estarmos juntos estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, porque é um fator de esclarecimento bem mais avançado. Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos, ele apenas deu continuidade ao trabalho que ele já estava fazendo. Porque, se nós pensarmos em termos históricos, antes dele, há 4000 anos antes dele, grandes espíritos já estavam nascendo aqui no plano físico para trazer informações que depois ele veio fechar com a sua presença, e a sua presença acaba se tornando como um modelo para a humanidade, não só pelo que ele falou, mas pelo que ele representa para todos nós. Então, quando nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, nós estamos buscando o entendimento do nosso Cristo interior. Então, o que Jesus fez, nós podemos fazer. Segundo ele mesmo comentou. Se não podemos agora na totalidade, mas podemos no início. Então, quando nós encontramos para esses estudos, essas reflexões acerca do Evangelho, isso muito nos encanta, porque nós estaremos entrando em contato conosco mesmos. Não estamos só entrando em contato com aquilo que foi escrito por evangelistas, depois por escribas, por tradutores, mas também conosco mesmos. Existia lá no sul do Mar da Galileia, no lado no lado leste, existia uma situação bem interessante. Quando os gregos tomaram a Palestina, isso por volta de 300 a.C., eles não conseguiram mexer na tradição judaica. A tradição judaica era muito forte, aquela tradição de um Deus único, daquela fidelidade a um só Deus. E os gregos chegaram lá com o seu panteão. Então não conseguiram de forma nenhuma mexer naquela tradição ali, como também os romanos não conseguiram. Então o que eles fizeram? Eles atravessaram o Mar da Galileia e foram para o lado leste, e lá chegando, eles tinham uma região lá mais ou menos livre, eles tomaram conta daquela região e criaram 10 cidades ali, chamada Decápole. Então, uma das principais cidades da Decápole era a cidade de Gadara. Ela ficava bem ao sul do Mar da Galileia. Era uma cidade de estâncias de águas minerais, tinha muitas, era muito rica, tinha muito comerciante. Então era uma cidade muito próspera dentre aquelas 10 que existiam de origem gregas. Esse espaço hoje está ocupado pela Jordânia. Na época, então, era essas comunidades. Então um dia Jesus resolveu ir lá. Ele falou, não, vamos lá, né? Não são judeus, não são praticantes do judaísmo, mas vamos lá. E foram lá. Quando chegaram lá, aconteceu um fato extraordinário. Um fato que está narrado por Marcos e Lucas nos seus evangelhos. Então, houve um tumulto muito grande, porque um senhor que morava na sepultura, ele veio buscar Jesus. Ele era uma pessoa muito suja, uma pessoa completamente alucinada, e segundo os evangelistas, nenhum grilhão e nenhuma cadeia o prendia. O que era cadeia? Cadeia eram correntes de ferro grossas, e o grilhão era algema. Então nenhuma delas prendia aquele homem, ele esparramava e arrebentava tudo, e era uma coisa séria. Então eles chamavam esse homem de endemoniado. Então esse homem, ele mesmo vai buscar Jesus.
E quando ele se aproxima de Jesus, aquele tumulto todo, ele fala assim: Senhor, o que temos nós a ver contigo? Quer dizer, ele mesmo fala isso, né? Então Jesus dá uma ordem: saia deste homem. E aí ele fala de novo: mas o que temos nós a ver contigo? E Jesus falou: qual é o seu nome? Ele fala: Legião, nós somos muitos. Então Jesus diz para ele de volta: saia deste homem. Então eles falam assim: pelo menos permita-nos entrar naqueles porcos. Estava passando uma manada de porcos, segundo Marcos e segundo Lucas, 2.000 porcos, é muita quantidade de porco. E aí eles vão para os porcos, e os porcos ficam assustados, caem no abismo e caem no mar. E o homem fica completamente curado. Um processo obsessivo muito grande, e ele fica completamente curado. Então ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala assim: o Senhor permite que eu acompanhe o Senhor? Então Jesus falou: não, você não vai me acompanhar. Você vai mostrar para todos os seus o que te aconteceu. Ou seja, Jesus faz dele um divulgador da mensagem. Então você vai trabalhar exatamente aqui. As pessoas precisam te ver como você era antes do que você está agora. Então você vai dizer isso. Então aquele homem saiu pregando, e pregou durante toda a sua vida. Ele falava o seguinte: eu estava preso e fiquei livre. Então a mensagem principal daquele homem era essa: eu estava preso e fiquei livre. Muito bem, Jesus teve um problema sério com aquele povo, porque as pessoas começaram a ficar com medo de Jesus. Quem é esse homem, né? Que nós estamos conhecendo aqui o caso desse nosso conterrâneo aqui. Ele é uma pessoa que ninguém conseguia segurar a sua impetuosidade, a sua força, as suas opções estranhas de vida. E de repente esse homem chega e resolve tudo num minuto, e começaram a ter medo de Jesus. E outra coisa, os donos dos porcos ficaram apavorados. E agora tivemos um prejuízo de 2.000 porcos. Como é que fica essa história? Aí expulsaram Jesus de lá. Jesus simplesmente entrou no barco e subiu, né? Porque estava no sul e vai para o norte. Subiu e foi para Cafarnaum. Então ficam vocês aí com os porcos de vocês, e vamos continuar o nosso trabalho. Quando ele chega em Cafarnaum, que era bem no norte, você imagina que Gadara estava aqui no sul, ele sobe e vai para o norte, é uma distância mais ou menos de 33 quilômetros. Então quando ele chega lá, que ele chega na praia de Cafarnaum, estava lotado de gente esperando por ele. Então ele começa o atendimento normal das pessoas. Eu quero crer que lá mais na frente, quando nós nos desvencilharmos dos Faustões da vida, né, dos Ratinhos da vida e outros mais, nós vamos poder assistir isso tudo pela televisão. O mundo espiritual vai liberar essas gravações para nós, para a gente ver. Eu espero que isso aconteça, sabe? O mais rápido possível, porque a transcomunicação já está aí, né? Já estão dando comunicações pelo rádio, pela televisão. Não demora muito, vão passar programas para nós. Mas será que vai ter audiência? Então essa é a pergunta, né? Principalmente domingo à tarde, né? Mas um dia vai acontecer. Então nós vamos ver como é que era aquela coisa. Porque Mateus fala que eram milhares de pessoas que buscavam Jesus. Não sei onde que ele tirou milhares, porque a Palestina não era tão povoada assim, mas ele fala milhares. Então vamos acreditar que seja. Quando ele chega lá em Cafarnaum, o que acontece? Aquele monte de gente em cima: me ajuda, me ajuda, me ajuda, até que chega um homem. E este homem era muito conhecido no Cafarnaum e muito poderoso. Este homem, ele era o representante, o tomador de conta da sinagoga. A sinagoga, podemos dizer que era uma igreja do judaísmo. Nós tínhamos o templo em Jerusalém, o templo de Salomão, e as sinagogas eram igrejas que eles faziam nas pequenas aldeias. Então tinha o tomador de conta da sinagoga, que era a pessoa que era o responsável, ele fazia também os ofícios lá. Então ele chegou para Jesus muito assustado: Senhor, Senhor, por caridade vá à minha casa, porque a minha filha está à morte. E começou a pedir com muita vontade, e o
o servo dele chegou e falou assim: Jairo, para com isso, não incomode o mestre, a sua filha já morreu. E ele gritava: não morreu, por favor, vai lá em casa e tal. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: pode ir, daqui a pouco eu vou lá. Aí daqui a pouco Jesus chama 3 apóstolos e vão com ele, Pedro, Tiago e João. Essa história é complexa, viu? Se eu fosse o Felipe, eu ia dar uma bronca. Por que só Pedro, Tiago e João? Já viram? Nos momentos mais interessantes é Pedro, Tiago e João. Por quê? Um dia eu volto aqui para explicar para vocês por quê. Hoje não vai dar tempo, mas tem uma explicação, tá? E aí, mas se eu fosse o Tadeu, então eu ia ficar muito bravo. Mas saíram os 4, né? Quando eles chegam na porta da casa do Jairo, estavam as carpideiras tocando as excelências. Vocês sabem o que é isso? Sabe? Não? Isso é um hábito antigo, que quando morria alguém, a família contratava pessoas para cantar e tocar para animar o velório. Então eram chamadas carpideiras. Eu tive a oportunidade de ver isso lá no Nordeste, lá em Fortaleza. Sabe, daí existe essas coisas lá. Então as carpideiras são aquelas que são contratadas para cantar a morte. Aliás, o João Cabral de Melo Neto fala isso no Morte e Vida Celestina, e fala das carpideiras, né? E as excelências são as músicas fúnebres, prontas para aquele momento. Muito bem, então chegando lá, as carpideiras já estavam cantando, tocando flautas, aquelas coisas todas. Jesus chega e fala: para, a menina apenas dorme. E aí acontece uma coisa que nós temos que trazer para o nosso entendimento de hoje. O que Jesus fez? Jesus contrariou todas elas, porque elas já estavam ali para ganhar o dinheirinho delas, porque aquilo é pago. Jesus fala assim: não, está tudo, pode parar. Aí elas começam a brigar com Jesus, chamar Jesus de bruxo, de feiticeiro. Você não tem o direito de enganar as pessoas assim, a menina está morta. Jesus fala: não está morta, eu quero que vocês parem com isso. Nós também somos assim. Se nós somos contrariados em alguma coisa, a gente briga até com o Cristo da gente, não briga? Basta contrariar. Você está prontinho para sair, aí dá uma chuva daquela, você começa a brigar. Com alguém você briga. Quando não tiver ninguém, é com Deus, porque a chuva veio de Deus também, né? Aí você briga com ele. Então nós adoramos, se somos contrariados, a gente briga. Então não fizeram nada demais, né? Somente aquilo que o homem realmente faz. Mas Jesus então mandou que elas parassem. Não, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, mas ela não está morta. Quando ele chega lá no quarto, realmente a menina estava lá completamente morta. Se um de nós chegássemos lá, daríamos como morta também. Então Jesus chega para a menina e olha para ela e fala assim: menina, levanta daí. Então ele usa em aramaico a célebre frase, né? Talita cam, menina, levanta. E a menina abre o olho e olha para os pais dela e abraça os pais, falando: o que está acontecendo, pai? O que está acontecendo? Quem são esses homens que estão aqui no meu quarto? E aí os pais abraçam a menina. Imagina você, será que uma filha morta, de repente ela não está mais morta, né? Aí se abraça o pai, aquela coisa toda, e foi aquela alegria, aquele choro, aquela coisa. E aí o pai da menina, o Jairo, lembra de agradecer a Jesus. Quando ele olha, Jesus já não estava mais lá, não estava mais ninguém, já tinha ido embora. Aí nós podemos fazer uma reflexão aqui. Será que essa menina tinha morrido mesmo? Porque se ela tinha morrido, ou se ela tivesse morrido, e Jesus a tivesse ressuscitado, Jesus foi injusto. Vocês sabiam que o pai do Felipe morreu também? Do apóstolo Felipe? Quando o Felipe já era apóstolo de Jesus, o pai dele morreu. Por que Jesus não ressuscitou o pai do Felipe, que era um trabalhador dele, né? Foi ressuscitar uma pessoa, uma menina, uma criança, que não tinha nada a ver. O Jairo nem era trabalhador de Jesus, o Jairo era da sinagoga. Por que aconteceu isso? Por que ele não ressuscitou o pai daquele moço que chegou para ele assim: eu vou enterrar meu pai e quando eu voltar eu vou ficar com o senhor? Que ele fala assim: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Por que ele fez isso? Por que ele ressuscitou Lázaro? Por que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Então
Então essas coisas ficam meio sem nexo se a gente for analisar friamente. Mas como tudo que Jesus fez e falou tem uma explicação, nós temos que buscar essa explicação. Por isso que eu disse no princípio da excelência da doutrina espírita, porque ela explica tudo para a gente. Então, se eu não concordo, por exemplo, com um fato qualquer que aconteceu lá na Palestina, envolvendo Jesus e os apóstolos, e depois na história que se seguiu, eu tenho a explicação toda dentro da doutrina espírita. Então, vamos analisar o seguinte. Existe catalogado no CID, né, que é o catálogo das enfermidades, existe uma doença chamada letargia. E existe uma outra chamada catalepsia. A catalepsia é um estado de enrijecimento dos músculos. A pessoa fica toda travada. Ela entra no estado de trava que ela fica paralisada e travada. Essa é a catalepsia. Na letargia, a pessoa diminui todas as suas funções vitais. Então imagine se o coração daquela menina desse 120 batidas por minuto, ela passou a dar uma batida por minuto. Vamos imaginar que se fizesse na época um eletroencefalograma nela e ela tivesse uma frequência em ondas médias, por exemplo, geralmente em ondas quase curtas, né? Se ela tivesse uma frequência assim, a frequência seria longa, muito longa. Ou seja, o pulso elétrico era bem menor, mas ainda havia vida no corpo. O que Jesus fez? Ele reanimou esse corpo. Então a menina não estava morta. Isso é perigoso. Agora já tem, a medicina hoje já existe, tem instrumentos, né, para medir se realmente há a morte total. Mas antigamente não tinha. Então as pessoas eram enterradas vivas. E temos contos, histórias de pessoas que foram enterradas vivas. Aqui no Brasil nós temos um que ficou famoso, né? Foi de um grande ator brasileiro. Ele teve isso aí, né? Só que o médico dele, que sabia da história, não estava no Brasil, estava viajando para os Estados Unidos. Na época não tinha rede social, não tinha nada disso, né? E aí, resultado, ele morre, tem um estado de letargia, é enterrado. Quando o médico chega e fica sabendo, ele fala: ah, meu Deus, ele não morreu. Então fizeram a exumação dele, ele estava virado de bruços, né? Completamente apavorado. Então ele foi enterrado vivo, por estado de letargia. Vocês sabem desse caso? Que é do Sérgio Cardoso, né? Um grande ator do Brasil. Muito bem. Aí você pensa assim, então está explicado. Ela não tinha morrido. Ela estava com as funções vitais em baixíssima frequência. Que pode acontecer. Tem pessoas que têm esse problema, né? Mas aí você pensa, o que é isso? Como é que faz isso? O que acontece com o corpo nesse processo? Então eu tentei fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa nos compêndios da medicina para saber se eles têm informação. E aí eles não têm. Só falam assim, não se sabe a origem dessa doença, dessa enfermidade. Mas que ela existe, existe. Mas, olha, gente, por isso que eu gosto de ser jornalista, porque o jornalista não aceita esse não sei. É isso que é bom. O não sei é atestado de eu não quero saber. Né? Porque se você quiser, você sabe. Eu falei, não, eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que é isso. Porque nós estamos vivendo no universo. Isso está sob as vistas de Deus. E se Ele permite, então tem uma explicação. Temos que saber essa explicação qual é. E aí, vamos pesquisar. Pegamos o livro A Gênese, do Allan Kardec, e começamos a estudar sobre o fluido cósmico universal. Porque tudo parte do fluido cósmico universal, tudo. Tudo que você pegar, isso aqui é uma variação do fluido cósmico universal. Nós sabemos hoje pela física, enfim, nós sabemos disso. Então, o fluido cósmico tem múltiplas variações. E uma das variações do fluido cósmico universal chama-se fluido vital. Deu-se o nome de fluido vital. O que é o fluido vital? Quando nós vamos encarnar, ou reencarnar, nós temos um projeto reencarnatório. Não é destino, não, é um projeto. E nesse projeto está mais ou menos estabelecido o tempo que vamos ficar aqui, vivendo no corpo físico. E aí, digamos que eu vou viver aqui, meu projeto é para viver aqui 75 anos.
Então eu recebo um quantum de energia que vai facilitar o meu corpo, vai dar vida ao meu corpo, para que ele viva 75 anos mais ou menos. Porque pode ir, né, antes ou depois. Então a gente vai receber aquela quantidade de fluido vital. Esse fluido vital, ele vai funcionar entre o perispírito e o corpo físico. Ele fica permeando o perispírito e o corpo físico. Então ele que dá essa vitalidade para nós, ele que dá a mobilidade, ele que dá a força. Quando você está muito cansado, né, porque você desgastou muito as suas energias, você tem que repor as energias. Durante o sono, à noite, quando a gente começa a abrir a boca, significa que o corpo está pedindo pausa, porque ele precisa de repor as energias, né? Aí a gente dorme para repor as energias e assim vai. Há casos em que esse fluido vital começa a congelar. E quando ele começa a congelar, ele não dá mobilidade ao corpo. Foi o que aconteceu com a menina. O fluido dela começou a congelar, e então o corpo perdeu a força e perde a vitalidade, e aí dá esse aspecto de morte ou de quase morte. Então, por que congela? Aí são casos e mais casos a serem pesquisados. Por exemplo, tem pessoas que começam a desanimar de viver. Então, ele mesmo congela as energias dele. Entra nesses estados depressivos, né? Esses estados aí mórbidos da psique, e aí acaba que vai congelando isso. No caso dessa menina, provavelmente alguma enfermidade que ela trouxe no perispírito, que ela era muito criança, para entrar num estado depressivo desse. Mas o fato é que quando Jesus chega para ela e fala, menina, levanta, ele deve ter dado a ela uma injeção de energias, né? Allan Kardec fala inclusive da energia do magnetismo de Jesus, ele fala isso na Gênesis, que é uma coisa extraordinária, que só da pessoa tocar nele já estava curado, né? Então, quer dizer, ele deve ter jogado uma energia nela, ela, opa, deu aquele susto, né? Peraí, onde que eu estou? O que eu estou fazendo? Sabe? Muito bem, essa garota cresceu, ficou idosa, ela morreu muito idosa, e ela pregou, durante a vida dela todinha, ele me trouxe para a vida. Ele me trouxe para a vida. A pregação dela era nesse aspecto. Enquanto que o endemoniado de Gadara falava assim, ele me libertou. E a menina falava, ele me trouxe para a vida. Por aqueles tempos, havia nascido lá também, numa região da Palestina, uma jovem, que desde pequena, desde nova, ela mostrou um potencial imenso de boa cantora e tocadora de cítara, que era uma espécie de um banjo, uma coisa assim, um instrumento de cordas. Então ela tocava cítara e cantava, e era um encanto para todo mundo. As pessoas ficavam apaixonadas por ela. Aquela garota, né, tão nova, cantava e tocava cítara, enfim. Então, mais ou menos a vida dela estaria encaminhada para ser uma musicista de tabernas, ou então de shows. Mas ela seria, o encaminhamento dela seria esse. Então todo mundo vibrava com o trabalho dela. Quando ela ficou mais ou menos adolescente, coincidiu da época de Jesus estar lá. Uma manhã, quando ela acordou, que ela foi se levantar, ela percebeu que não tinha mais força nas pernas. Da cintura para baixo, ela não teve mais forças. Perdeu a mobilidade das pernas. E aí foi aquele processo, mas o que aconteceu? E chama os curandeiros, e chama aquela medicina da época, e nada dava jeito na menina, nada. E a menina, muito triste, porque ela queria uma vida tensa, agitada, uma vida de cantora, de instrumentista, não é? E aí alguém chega lá e fala assim, já levaram essa menina lá no profeta? Ele está curando tudo que é paralítico, cego, leproso, leva ela lá. Não é? Até a mão de um pedreiro que ficou toda arrebentada, ele consertou. Ela voltou ao normal todinha. Aí puseram a menina na maca e levaram ela para Cafarnaum.
Chegando lá, depositaram a maca na areia e alguém foi até Jesus. Ou então pediram aos apóstolos, né? Que tinha que ter um pistolão para chegar, né? Aí pediram lá e falaram para Jesus, ó, tem uma menina ali, uma mocinha paralítica. E Jesus então deixou rolar. Olha que ideia, eu vou lá. Aí uma determinada hora Jesus foi até ela. E tem uma cena linda quando Jesus vai até ela. Jesus chega para ela. Você imagina que todo mundo abria, né, para ver, né? Os curiosos todos ali. Então Jesus chegou para ela, abaixou e falou assim, menina, o que você quer que eu te faça? Então ela disse assim, que eu ande, Senhor, que eu ande. Eu toco, eu canto, eu preciso andar para dar sequência à minha vida. Aí Jesus olhou para ela, falou assim, deu um sorriso e falou com ela assim, olha, eu vou te dar uma coisa muito melhor. Levantou minha gente, deu as costas para ela e foi lá para o mar. A menina nunca andou naquela encarnação, nunca. E foi aquele problema, porque todo mundo ficou assim, mas peraí, como é que pode? Ele cura tanto paralítico, e ela não, que é uma garota, uma criança com tanto talento. A menina também ficou um pouco revoltada, aquelas pessoas que levaram, os parentes. Mas não teve jeito, puseram a maca nas costas e vão embora, né? Levaram a menina de volta para casa. Não ia andar mesmo, como não andou. Até que passado um tempo, eles estavam muito revoltados, mas passado um tempo a menina acorda de manhã e dá um grito. E grita assim, ele me curou. Aí eles vão correndo para ver se ela andava, né? Não, eu não vou andar, mas ele me curou. Como ele te curou? Ela falou assim, não, olha só, na hora que ele falou para mim que ia me dar uma coisa melhor, ele caminhou. Aí depois, agora que eu lembro, que quando ele chegou lá na frente, no mar, ele olhou para trás e me chamou. Venha. Agora eu entendi o que é o chamado dele. Ele quer que eu seja para ele, não para o mundo. E ela ficou muito feliz, ficou iluminada, né? Aí ela falou assim, eu quero cantar para ele. E nessa altura Jesus já tinha sido crucificado, mais tarde, e aí tinha as reuniões das assembleias cristãs, e ela ia, e paralítica, ela cantava, tocava cítara. Isso virou um canto, porque aquela que não foi curada, fisicamente, se dizia totalmente curada. E aí um dia ela cantando, chegou um grande comandante romano e viu ela fazendo aquilo e falou assim, menina, eu vou te fazer um convite. Vamos comigo para Roma? Existe lá uma senhora que anda muito triste. Você vai ser a salvação dela. Vamos para lá? Então a menina foi morar com uma tal de Lavínia. E a Lavínia ficava assim, mas eu não entendo você. Ele não te curou, curou tantas pessoas, não te curou, por que você é assim? Ele falou, porque ele me trouxe a paz e a felicidade. Isso, movimentação nenhuma do corpo me traria. Eu provavelmente seria mais uma daquelas envolvidas nesse campo terrível da bebida e das noitadas. Ele me trouxe paz e felicidade. E ela conseguiu convencer essa mulher também a seguir Jesus. Então, ela saía pregando. Então, ela falava, ele me trouxe a paz e a felicidade. Quando nós estudamos o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, ela faz uma colocação muito interessante quando ela diz assim, que no futuro nós vamos substituir o desejo e o prazer pela paz e a felicidade. Nós não teremos mais desejos, porque o desejo fatalmente existe e nos leva a um prazer. Os prazeres que nós temos aqui são muito efêmeros. Muitos dos prazeres que nós buscamos muito não passam de segundos. E daí você quer de novo outro prazer. Você tem um outro desejo para ter um outro prazer, outro desejo para ter outro prazer, e por aí vai. Por exemplo, eu tenho um desejo imenso de tomar suco de laranja. Quando está quentinho, né? Você toma um suco de laranja. Quanto tempo você demora para tomar um suco de laranja? Nem um minuto, né? Então o prazer, eu sou mais espertinho, eu vou devagarzinho, para sorver com mais, mas é muito pouco. Então Deus não nos fez
para sentirmos desejos e prazeres. Isso é muito ligado à proposta da psique humana. Mas à medida que formos crescendo nos conhecimentos e avançando nos níveis intelectuais, emocionais, espirituais, nós vamos substituir então pela paz e pela felicidade, porque aí não tem mais a busca do desejo nem a busca do prazer. Então ela dizia para todo mundo: ele me deu paz e felicidade. Ou seja, ele tirou a menina daquele campo antigo, mórbido, podemos dizer, para um campo superior de consciência. Então nós temos aquele moço de Gadara que dizia assim: ele me libertou. A menina que foi curada da letargia dizia assim: ele me trouxe para a vida. E a outra que foi curada do espírito dizia assim: ele me deu paz e felicidade. Então, livre para uma vida de paz e felicidade, não é assim? Seria tudo maravilhoso se fosse só assim. Agora vem a outra parte, ou a contraparte, ou a contrapartida, né? Ou o contraditório de tudo isso. Jesus teve que ter muito cuidado com duas raças que tinham lá na Palestina de pessoas. Uma era a raça dos fariseus e a outra dos escribas. Os escribas, na verdade, segundo hoje grandes teólogos da atualidade, eles classificam os escribas como cientistas da época. Os provérbios todos foram criados pelos escribas, que você vê ali, tem uma ciência muito grande dentro dos provérbios, não é? Então os escribas, eles ficavam à espreita para captar alguma coisa que fosse interessante para eles colocarem nos seus escritos. E os fariseus faziam parte de uma facção do judaísmo que pregavam muito a moral de Moisés, do Pentateuco, mosaico, mas praticamente não viviam aquilo. Então eles falavam uma coisa e viviam outras. Então Jesus os chamava de hipócritas. O que é hipócrita? A palavra hipócrita vem do grego hipocrité, que significa máscara. Então quando se falava lá na Grécia, vamos usar uma máscara para fazer uma apresentação de teatral, né? Então vamos colocar hipocrité. Hipocrité, então, é máscara. Então Jesus chamava eles de mascarados. Vocês têm uma máscara social, mas no fundo vocês são outras pessoas. Então aqueles fariseus e aqueles escribas queriam de todo jeito pegar Jesus para incriminar Jesus. O negócio deles era levar Jesus para o tribunal, como levaram, né? Então, mas eles queriam fazer isso já desde o início. Então Jesus estava na casa de Pedro, fazendo as suas pregações. Ele não estava fazendo curas, ele estava fazendo pregações, conversando com as pessoas, e os fariseus ali, de olho nele. A hora que ele pegar aqui, nós vamos, né, anotar para levar ele para o tribunal. E nada, Jesus não dava nenhuma chance para eles. Até que uma hora lá, viram que estava fazendo um barulho no teto, né? Estavam tirando as telhas, ou o que fosse, de cobertura, e de repente baixaram por ela um paralítico numa maca. Esse homem chegou, levado por 4 amigos, paralítico, com muitos problemas, e não tinha como entrar na casa dele, de Pedro, porque estava lotado de gente, então eles entraram pelo telhado. Bem ético isso, né? Você chega na casa do outro, tira a telha e joga. Muito legal isso. Muito bem. Então o paralítico chega no meio da sala. Aí Jesus chega para ele e fala assim, gente, esse diálogo de Jesus, agora ele é de uma profundidade que eu vou passar só bem por cima, mas é muito profundo. Então Jesus fala para ele assim: o que você quer que eu te faça? O que ele respondeu? Que eu ande, né? Claro, eu estou precisando de andar. Aí Jesus faz a pergunta para ele. Terrível a pergunta que Jesus faz. O que é melhor que eu te diga? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, pega a tua maca e vai embora? Vamos repetir? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, pega a tua maca e vai embora. Minha gente, quando Jesus acabou de falar isso aí, os fariseus, é agora que nós pegamos, agora pegamos. Porque quem tem o direito de perdoar pecados é só
Deus, mais ninguém. Aí questionaram Jesus. Aí Jesus falou assim: todo o poder sobre a terra me foi dado pelo meu Pai. Todo o poder sobre a terra me foi dado pelo meu Pai. Quando ele falou isso, ele falou com poder, né? Então os fariseus deram uma assustadazinha. Então ali Jesus disse para todo mundo quem ele é, né? Eu sou o diretor do planeta Terra. Eu tenho todo o poder aqui. Eu faço aqui o que eu achar que deva ser feito. Aí vem a segunda parte. O que é perdoar o pecado do outro? O que é pecado? Pecado é fugir do rumo. A tradução literal dessa palavra é fugir do rumo. Então por que ele podia perdoar? Porque ele podia, mas por que ele quis perdoar o pecado do outro? O que é o pecado? O pecado é o seguinte: é uma fuga do rumo da lei de Deus e você cria complexos no seu inconsciente. Não é assim que a gente estuda? Você cria complexos no seu perispírito, você cria manchas no seu perispírito. Então a pessoa que comete um erro muito grande, no perispírito vai ficar aquela mancha, aquela marca, aquela energia que ele criou que está lá, precisa ser expurgada. Geralmente é expurgada por enfermidades, por dores, ou então por um processo muito grande aí, de um trabalho altruísta muito grande, né? Então por que Jesus falou: eu vou perdoar teu pecado? Por que Jesus falou isso? Sabe, porque ele podia chegar perto de mim, né? Perdoar todos os meus pecados, que delícia, eu saia livre disso, né? Por que ele falou isso? Por que ele falou o que é melhor, o que é mais fácil? Ora, se Jesus chega para um de nós aqui, e perante a autoridade dele, ele tira de um de nós aqui todos os nossos erros, limpa o nosso perispírito, limpa. O que ele assume com Deus? Um compromisso muito grande comigo, né? Não é assim? Tem hora que você fala assim: professor fala isso com o aluno: eu vou te limpar a barra agora. Não vou te levar na direção, não. Mas olha o que você vai fazer na frente. Eu estou assumindo por você. Eu estou botando a minha cara na reta. Olha o que você vai fazer. Então Jesus mais ou menos disse isso para aquele homem: eu estou assumindo perante Deus que você vai ficar limpo e você vai funcionar agora só em direção a Deus. Nunca mais você vai fugir do rumo. Então Jesus pergunta: o que é mais fácil eu te dizer? Que perdoados estão os teus pecados, ou que você pega a tua maca, levanta e vai embora? O que o homem disse? Não, eu prefiro meu ir embora. Aí Jesus falou: então vai, pega a tua maca e vai embora. Aí o homem levanta, minha gente, põe a maca debaixo do braço e vai embora, levando os pecados dele. Aí vem a pergunta: mas o que Jesus fez com ele? Como é que cura um paralítico? Você sabe como é que é? Né? Pois é, né? Existem duas maneiras de você ficar paralítico. Uma é você seccionar a medula. O que é seccionar a medula? Um acidente, por exemplo, que você bate, né? E que secciona o filete de nervos que sai do cérebro, que distribui para a periferia do corpo, e aquele filete que volta trazendo. Então o cérebro manda você pegar o copo, tá? E o copo está frio, e os nervos me mandam falar para mim, para o cérebro, que está frio. Então é uma mão de linha dupla. O cérebro manda e recebe a informação, certo? Então isso aí passa na medula. Quando você bate e que corta esses nervos, você corta o comando do cérebro, a pessoa fica paralítica. Ou tetraplégico ou paraplégico. Tetraplégico for mais em cima, né? E paraplégico se for mais embaixo. Essa é uma maneira. Se aquele homem tivesse seccionado a medula, Jesus não podia fazer nada por ele. Jesus não ia ficar emendando o nervinho lá, né? Não ia poder fazer nada. O problema foi outro, que muitas vezes acontece hoje e as pessoas não sabem. Existe uma forma de tamponagem do comando do cérebro para a medula. É uma tamponagem fluídica. Ela acontece por um acúmulo de energias deletérias que acaba impedindo a passagem do comando do cérebro. A medicina ainda não chegou lá não, tá, gente? Mas quando vocês ouvirem falar que alguém tomou um passe e era paralítico e voltou a andar, foi isso que aconteceu. Não foi milagre nenhum. Tirou o fluido que estava tampando, impedindo a circulação das ordens do cérebro. Tá? Então Jesus fez isso, ele foi lá e tirou. Na maior facilidade. Era muito mais fácil para ele fazer aquilo do que perdoar o pecado do outro, né? Viu que coisa interessante? Muito mais fácil. E aí a coisa vai dando sequência, e à noitinha, o pessoal já tinha ido embora. Então Jesus sentou
pedra que tinha lá perto da casa do Pedro, ficou olhando o mar, e o Pedro então se aproxima dele e percebe que Jesus estava chorando muito. Aí o Pedro pergunta assim: Senhor, por que o senhor está chorando? E Jesus não respondeu. Pedro volta para ele: Senhor, por que o senhor está chorando? Jesus não respondeu. Então Pedro tenta argumentar com ele: mas Senhor, foi tão bonito hoje, tanta gente que foi atendida, o senhor conversou, divulgou a mensagem de Deus, até curou o paralítico, que coisa linda que foi. E Jesus continuou chorando. Aí o Pedro apelou. Eu gosto muito do Pedro, sabe? Eu acho que o Pedro, a pessoa que se eu fosse, tivesse condições de um dia chegar perto de Jesus, eu queria ser Pedro. Porque o Pedro era assim mesmo, ele era batido, né? Então Jesus falou assim: se o senhor continuar chorando, sem me dizer o que o senhor está chorando, eu vou começar a chorar porque o senhor está chorando. Analisem isso, gente. Analisem isso, é profundo demais. Isso é de uma fidelidade, de uma entrega, né? Absurda. Eu vou chorar porque você está chorando. Isso acontece com criança e mãe, né? Você já viu? A mãe está chorando, a criança chora. Porque a criança se entrega completamente à mãe, ou a quem ela confia, né? Então Pedro se fez menino, né? Se fez menino ali. Se o senhor continuar chorando, eu vou chorar também. Ou seja, a tua lágrima é muito justa. E merece a minha também. Aí Jesus fala para ele assim: Pedro, você acabou de referir ali ao moço que foi curado, ao paralítico, não é isso? Sim. Pois é, você sabe o nome dele, né? Ele é Natanael, filho de Elias. Lá se tinha o hábito de dizer Natanael ben Elias. Então ele é filho de Eli, ben e filho. Natanael, filho de Elias. Hoje nós chamamos aí Maria da Silva e Costa, né? Silva da mãe, Costa do pai. Então isso vem de lá. É o nome principal e a filiação dele. Então Natanael ben Elias. Natanael, filho de Elias. Muito bem. Sabe o que Natanael está fazendo agora? Ele está lá na taberna, bebendo, comemorando, se divertindo, e vai morrer daqui a pouco. Isto, Pedro, é a representação do homem. O homem quer isto. Ele não quer resolver suas situações perante Deus. Ele quer as coisas panaceias, as coisas rápidas. Ele quer a cura rápida para ele continuar a errar. Isto é o homem. Eu ofereci para ele a libertação total e ele preferiu a prisão. Eu ofereci para ele a vida e ele preferiu a ilusão. Eu ofereci para ele a paz e a felicidade, ele preferiu o desejo e o prazer. Por isso que eu estou chorando, Pedro. Porque infelizmente é a marca do homem ainda. Aí você pensa, aqueles 3 primeiros, né? Livre para uma vida de paz e felicidade. Aquele preso na ilusão em busca do desejo e do prazer. Se fizermos hoje estudos ligados à psicologia, ou se buscarmos os terapeutas da psiquiatria e da psicologia, você vai encontrar exatamente isso nos queixumes dos pacientes. Eu estou preso, eu vivo numa ilusão muito grande, eu estou em busca desesperada de desejos, que me geram desejos porque eu quero viver prazeres. Então essa plataforma, porque o Evangelho de Jesus, nós temos que muitas vezes pensar informações esparsas e fazer uma plataforma nova. Essa plataforma, depois de pronta, você vai pensar mais alguma coisa, cria uma outra plataforma. E vai criar uma outra plataforma, e vai criar uma outra, de modo que nos próximos 4 bilhões de anos nós vamos entender o que é isso. Emmanuel, um dos maiores estudiosos do Evangelho que nós conhecemos, certa feita ele foi convidado para participar de um encontro, tipo um curso,
nos planos superiores, muito superiores a ele, aqui na Terra. O estudo era sobre o Evangelho. Ele foi, porque conhece o Evangelho. Ficou lá um tempo, quando ele voltou, ele estava caminhando meio cabisbaixo lá na cidade que ele mora, na colônia que ele morava, né, que tem encarnado, né? Então, alguém chegou para ele e falou: e aí, Emmanuel, como é que foi? Ele falou assim: eu me senti um crocodilo. Vamos analisar crocodilo. Crocodilo é um réptil. O nosso cérebro tem 3 etapas, 3 dimensões. Temos o córtex pré-frontal, que é essa parte do discernimento, que foi adquirido há 1,5 milhão de anos mais ou menos, é muito novo. Nós temos o cérebro mamífero, que está mais ou menos na região do hipocampo, no meio do cérebro, que é quando nós começamos a criar afetividades, quando a fera, a tigresa, a leoa e outros bichos mais lambiam a sua cria, desenvolvendo afetividade. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos, que faz com que a gente, se alguém pisar no meu pé, eu te dou um tapa. Então eu agi pelo instinto do cérebro reptiliano. Então, o que Emmanuel disse? Eu me senti um primata, porque o cérebro reptiliano está lá nas origens da formação do cérebro. Então eu me senti um primitivo perante o que eu vi lá. De modo que, o que nós queremos? A liberdade para uma vida de paz e felicidade? Ou a prisão nas ilusões em busca de desejos e prazeres? Então essa é a pergunta que fica para nós. O que eu estou procurando para mim? O que eu estou buscando para mim? Ainda estou muito na fase da ilusão? Vou dar um exemplo para vocês. A ilusão está muito dentro do raciocínio lógico. Parece incrível, né? O raciocínio lógico cria ilusão? Cria. Vou dar um exemplo. Você trabalha aí com... Digamos que nós todos aqui somos arquitetos. Estamos elaborando um shopping que vai ser o maior shopping da América Latina, se não da América como um todo. Vai ser um shopping assim de arrebentar mesmo, né? Você imagina um shopping, que aqui no Brasil o Barra Shopping talvez seja um dos maiores, né? Mas você vê uma coisa dessa, fica pequenininho perante o shopping que nós estamos projetando. Então nós conseguimos fazer aquele projeto. Então os engenheiros vieram também, fizeram toda a arquitetura, toda a medição, toda a parte da engenharia, e nós fizemos a parte da arquitetura. Muito bem. Terminamos que hora? Numa sexta-feira, às 5 da tarde. O que nós vamos fazer? Tomar uma cervejinha, né, gente? Quem ainda fala assim, também sou de Deus, né? Afinal de contas, trabalhei tanto. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava usando o raciocínio lógico. Quando eu fui para a cerveja, eu voltei para o raciocínio mítico. Então o raciocínio lógico está muito perto do mítico. O raciocínio mítico eu vivo na ilusão. Como a bebida é uma ilusão, então eu vivo na ilusão da bebida. Então no momento eu uso a minha mente para um trabalho extraordinário. No momento seguinte eu entro no raciocínio mítico. Não é assim que as pessoas fazem às vezes? Acaba de fazer um trabalho, vamos comemorar? Veja como é que é interessante estudar o Evangelho. Isso nós estamos tirando do Evangelho. Certo? Então nós estamos vivendo um pouco essa situação do lógico com o mítico. E nós temos que descolar para o raciocínio cósmico, que é o raciocínio que não vai ter mais esse perigo de volta. Então, enquanto nós estamos trocando, né, essa vida, essa liberdade para uma vida de paz e felicidade, para a prisão, para a ilusão da busca do desejo e do prazer, enquanto eu estiver oscilando, que às vezes nós queremos também indicar, né? Enquanto eu estiver oscilando nisso, eu estou usando o raciocínio lógico, que me dá muita facilidade, me facilita muito a cometer os enganos. Então, essa reflexão é uma reflexão para fazermos todo dia. Tudo aquilo que eu vou fazer. Eu vou sair para... Eu tomei uma decisão. Eu vou fazer uma coisa agora. Essa coisa vai me prender ou vai me libertar? Né?
Essa coisa vai me sustentar na vida plena, ou ela vai me envolver, me pegar na ilusão? Né? Essa coisa vai me trazer paz e felicidade, ou vai me trazer desejos e prazeres? Então essa é a pergunta que nós devemos fazer. Nós estamos vivendo nessa fase, que é a fase das escolhas definitivas e finais. Na nossa próxima encarnação, se tivermos a chance de reencarnar aqui no planeta Terra, a nossa próxima encarnação, isso não mais caberá. Não será mais possível esses tipos de enganos. É como se nós terminássemos o fundamental e fôssemos para o ensino médio e não podemos mais perguntar onde fica o Rio São Francisco. Isso eu tinha que saber lá do ensino médio, no ensino fundamental. No ensino médio não pode mais, isso eu já tem que saber. Ou seja, vamos sair do fundamental para o ensino médio. Então agora nós não podemos mais ficar presos nessas coisas do fundamental. É isso que a espiritualidade está nos propondo. Quando o Espírito da Verdade diz assim: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, é nesse sentido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Jesus.